Salve Maria! Na instrução de hoje, vamos tratar da reunião da Congregação Mariana, ou seja, como deve ser programada e conduzida uma reunião dos membros de uma Congregação Mariana. O que fazem, para que serve uma reunião de congregados marianos. Bom, em primeiro lugar, essas reuniões devem ser com que frequência? As regras antigas exigiam reuniões semanais para que se lucrasse as devidas indulgências. Deu-se um privilégio de que aquelas que se reuniam apenas 2 vezes por mês também lucrariam as indulgências próprias da reunião semanal. Então, essa programação precisa ser organizada, junto ao padre, junto ao assistente eclesiástico, deve também considerar as circunstâncias de cada grupo, Mas só a título de exemplo, aqui na nossa Congregação Mariana, nós fazemos da seguinte maneira: nós temos uma reunião ordinária, mensal, que é de presença obrigatória a todos os membros, no segundo domingo do mês, tem cerca de 1 hora de duração, e nos demais domingos, nós fazemos uma reunião breve de 30 minutos antes da missa para aqueles que estiverem presentes na ocasião. Então, é um momento mais breve, com orações, alguma leitura piedosa, avisos gerais, mas posso dizer que essas reuniões assim frequentes ajudam a manter o grupo coeso, a ter uma interação, com uma interação mais frequente. Bom, quais são as finalidades da reunião? Em primeiro lugar, rezar junto. Então, os congregados, eles se consagram a Nossa Senhora, e convém que se reúnam, com alguma frequência para a honrarem com orações, hinos, exercícios piedosos, que rezem pelas necessidades de todos, pelo bem de suas famílias, pelo bem da igreja, da própria Congregação Mariana. E cabe ao presidente da Congregação Mariana cuidar, para que haja uma imagem de Nossa Senhora, devidamente honrada, enfeitada, no ambiente ali em que é feita a reunião, que se façam as orações costumeiras, o ofício da Imaculada, uma dezena do terço, as antífonas de Nossa Senhora, etc. Então, essa é a primeira finalidade, digamos, da reunião da Congregação Mariana, a oração, rezar juntos. Em segundo lugar, a reunião deve unir. Então, lembremos que a Congregação Mariana é uma associação e precisa haver um mínimo de vida social, de mútuo conhecimento, de amizade entre os membros. E a reunião é um momento oportuno para estreitar esses laços. E também cabe ao presidente um cuidado especial nesse sentido, de favorecer esse clima de amizade. Então, a reunião é uma ocasião de se conversar um pouco sobre assuntos gerais, ou mesmo assuntos pessoais, entre os membros. E, para isso, basta alguns breves momentos antes ou depois da reunião propriamente dita. Mas é importante essa união dos membros. Em terceiro lugar, a reunião deve formar. Então, deve ser uma ocasião de instrução, sobretudo instrução religiosa e mariana. Então, é o momento de se ouvir alguma breve apresentação sobre um tema espiritual, sobre um tema doutrinário, por exemplo, ou de se fazer uma leitura de algum texto piedoso. E, se possível, deve ter como ponto alto a reunião a palavra do assistente eclesiástico, do padre, diretor da Congregação Mariana, ou, na falta dele, algum congregado capacitado que empregue algum bom livro e que proporcione um momento de formação para todos os membros da Congregação Mariana. E, em quarto lugar, a reunião deve trabalhar. Então, ela deve organizar trabalho. É um momento oportuno para se tomar decisões, fazer consultas, traçar planos, acompanhar desenvolvimento de atividades, etc. É o momento que o presidente tem de cobrar, de acompanhar aqueles membros que possuem alguma função específica. É um momento também de se dar palavra a todos os membros, para eventuais sugestões, críticas, avisos, comunicações, etc. Bom, na prática, como que nós podemos organizar um esquema geral para a reunião da Congregação Mariana? Então, nós podemos dividir a reunião em 4 partes. Tá? A primeira parte é destinada aos atos piedosos. Então, tradicionalmente, a reunião se inicia com a invocação do Espírito Santo, com o hino Veni Creator e a oração que o segue. Em seguida, tradicionalmente se reza o pequeno ofício da Imaculada Conceição, pode ser o ofício inteiro, ou pelo menos a hora correspondente ao período do dia em que a reunião é feita. Então, uma reunião feita à tarde, pode rezar pelo menos a hora das vésperas, do pequeno ofício. Também se fazem orações, pode ser nas intenções dos congregados, pelos doentes, falecidos, etc. Então, isso constitui a primeira parte da reunião, os atos piedosos.
A segunda parte é o expediente. Então, nós temos ali a leitura do calendário mariano, uma leitura espiritual, com algum breve comentário, a leitura da ata, a aprovação da ata da reunião anterior, apuração da presença dos membros, avisos gerais da congregação, da federação, da paróquia, se for o caso, e também a parte financeira da congregação, né? Então, é um momento, às vezes, do tesoureiro dar algum aviso ou mesmo fazer alguma cobrança. Então, nós temos ali a primeira parte, os atos piedosos, a segunda, o expediente, e a terceira parte é o trabalho. Então, geralmente, o presidente vai ter a palavra, vai pedir contas aos eventuais responsáveis, né, por alguma sessão específica da congregação mariana, vai ouvir sugestões, críticas, enfim, é o momento de todos participarem na tomada de decisões, né, na linha de ação da congregação mariana. E nós temos a quarta parte, que é a formação religiosa mariana. Então, pode ser feita por meio de uma apresentação de trabalho de um congregado ou de algum convidado, pode ter a palavra do padre, né, do assistente eclesiástico da congregação mariana, sempre que possível, né, que ele puder estar presente, né, devido aos compromissos aí que a gente sabe que os sacerdotes têm, mas se ele estiver presente, é o momento também da palavra do padre, e também as orações finais, né, tem algumas orações que são tradicionais aí nas reuniões, né, geralmente o canto da antífona mariana, própria do tempo litúrgico, ou a Salve Regina, ou a Alma Redentoris Mater, Ave Regina Celorum, Regina Caeli, e algumas orações finais ali que são costumeiras também na congregação mariana, às vezes também se encerrando com o hino, né, com o próprio hino da congregação mariana. Cabe ao secretário redigir uma ata sucinta, objetiva, e ela, como eu falei, ela é lida, né, e aprovada geralmente na reunião seguinte. Bom, esses são, enfim, alguns apontamentos gerais, né, para que a gente tenha uma boa organização de reunião de congregados marianos, e certamente se houver um esforço, né, no sentido de sempre se ter esses diferentes aspectos, né, de piedade, formação, trabalho e união dos membros, certamente caminhará bem a congregação mariana na sua missão na igreja. Então, espero que tenha sido útil e até a próxima. Salve Maria.